Mas quero felicitar o PSD pelos seus 40 anos. Faço na pessoa do seu secretário-geral, o Dr. José Matos Rosa, a quem agradeço as palavras tão simpáticas que me dirigiu. Ele tem razão, andamos por aqui de terra em terra a festejar os 40 anos do PSD, já estivemos em Pombal há algumas semanas atrás, agora em São Miguel, nos Açores, é também uma sensação de muita alegria. E peço-lhe que ele transmita, certamente posso falar em nome de todos, ao nosso Presidente Nacional, Pedro Passos Coelho, a nossa satisfação por estarmos nos 40 anos do PSD, num momento tão decisivo para a vida de Portugal, sempre animados deste princípio, deste código genético que Francisco Sá Carneiro gravou no PSD, que é que estamos ao serviço de Portugal, estamos ao serviço dos portugueses, e o interesse do partido é secundário relativamente à satisfação do interesse nacional. Também quero me evocar o nosso militante número 1, o fundador, sobrevivente do PSD, Francisco Balsemão. Já vi que ele vai vir aqui também e é motivo de muita satisfação. Ele tem estado connosco em diversas ocasiões, sempre dando o seu apoio a este projeto que marcou o PSD Açores. Ora bem, eu quero aqui deixar claro que não vou fazer aqui o comentário ao discurso do Dr. Álvaro Jardim. Mas vão verificar que em alguns pontos vai aparecer aqui exatamente a explicação das questões que ele levantou e o modo como eu as vejo, que afinal vão em convergência com o fortalecimento da autonomia democrática dos Açores. O PSD Açores fez de facto uma evolução muito rápida. Nós começamos aqui há 40 anos, com certeza, depois é sabido como a noção de um partido regionalista, o PPD açoriano, ligado ao PSD, ao PPD nacional, desde o princípio, os documentos que comprovam estão aqui em exposição, e conforme um entendimento prévio com os fundadores do partido. Obviamente, isso não foi um tiro no escuro, foi combinado anteriormente. E pronto, em breve se percebeu que aquelas 3 comissões políticas distritais de Ponta Delgada, de Luís Miorda, acabaram-se a organizar e que nos permitiram chegar ao primeiro Congresso Nacional, tinham que evoluir para uma organização regional. E assim é que em 1977 surge o PSD Açores, nessa altura era o PSD, com o nosso primeiro Congresso Regional, porque já entretanto a nossa região se tinha constituído, estava a começar a dar os seus primeiros passos. O PSD Açores teve nos Açores um papel verdadeiramente histórico. Verdadeiramente histórico. Nós unimos os açorianos de Santa Maria ao Couro, pela primeira vez, nesses 500 anos de história dos Açores, e estabelecemos um regime absolutamente novo, sem qualquer paralelo com o anterior. Foi por isso que eu descrevi como sendo a nova autonomia democrática, que, sim, corresponde a um salto qualitativo naquelas aspirações da livre administração dos Açores pelos açorianos no final do século XIX. Mas é só uma ligação longínqua. Os nossos patriarcas fundadores dessa autonomia administrativa não sequer sonharam com a autonomia que, dentro do espírito de liberdade e de democracia do PSD, do 25 de Abril, o PSD levou por diante. Esse elemento é absolutamente inquestionável. E alguns que vieram depois e que se atreveram, por basófia, sem qualquer fundamento, a falar de que a nova autonomia, estão totalmente enganados. A autonomia nova foi aquela que nós implantamos. Aí essa sim é cheia de novidades. Desde logo com um Parlamento eleito, com um governo único para todas as ilhas, com uma capacidade de decisão absolutamente única também, com uma projeção no exterior, que depois se traduziu na dinamização das comunidades açorianas no Novo Mundo, desde o Canadá até ao Brasil,
e dos Estados Unidos, de uma ponta à outra, de costa a costa, também não era a mesma coisa, tudo isto correspondeu, portanto, à tal novidade, à inovação, ao papel histórico do PSD. Fizemos isto por mandato expresso dos açorianos. Bom, nós recebemos este mandato nas eleições para a Assembleia Constituinte. Convém não esquecer que nessas eleições o PPD, então assim se chamava, elegeu 5 deputados, o PS elegeu 1 deputado. Foi de facto uma vitória arrasadora. E por isso recebemos um mandato muito claro para levar por diante o projeto de autonomia que o PSD defendia, na lógica da social-democracia. Como muito bem o Sá Carneiro explicou quando aqui veio para um comício antes das eleições de 1975, a social-democracia aplicada aos Açores é a autonomia democrática. Sim, o poder deve estar próximo, o mais próximo possível do povo. E, portanto, para uma região que tem características tão específicas e com uma população tão claramente identificada, então é preciso uma solução adequada. A solução própria é a autonomia democrática. E foi isso que nos coube realizar. Foi isso que nós levamos a cabo. E atenção, isso não foi um poder que nos caiu do céu aos trambolhões. Foi conquistado a pulso, porque, após o 25 de Abril, o poder nos Açores tinha sido ocupado por aquela rapaziada do MDP. Até os governadores eram gente do MDP. Portanto, era aquele pequeno núcleo que tinha estado muito ligado com o Partido Comunista. Eles estavam instalados aí, com lapas agarradas ao rochedo. E foi preciso movimentar o povo de um extremo a outro dos Açores para obtermos um mandato democrático para os substituirmos pela via democrática. Isso é bom que se recorde, porque às vezes as pessoas pensam que, pronto, o PSD sempre foi poder, olha, porque foi assim mesmo. Não foi assim porque nós o conquistamos democraticamente, movimentando os cidadãos. E eis que corresponde à lógica da democracia, à dinâmica da democracia, que se verificou no início e tem de continuar a ser também parte da nossa marca genética. De alguma forma, nos primeiros tempos, nós ficamos sozinhos em campo na defesa da identidade açoriana, na defesa da autonomia, na implantação dela, na implantação do poder local democrático. Convém não esquecer, nas primeiras eleições para as câmaras municipais, o PSD elegeu 18 em 19 câmaras. E não me lembro do número das juntas de freguesia, mas foram muitíssimas. E ainda, para além disso, ficamos também sozinhos em campo na arrancada do desenvolvimento. Sim, no equipamento da região para que pudesse funcionar nas nossas ilhas uma cidade moderna, na primeira fase do projeto, de toda essa aventura, o PSD esteve isolado. Os outros partidos faziam travão à nossa ação, pura e simplesmente. Acusavam-nos de estar reclamando demais, claro, encostados ao poder central, que de alguma forma pretendiam representar e pretendiam aplicar as soluções dos seus partidos através do poder central, já que aqui manifestamente não tinham recebido mandato para tal. Julgo que o nosso grande triunfo foi a conversão dos nossos adversários ao projeto do PSD, porque agora todos somos autonomistas, todos somos por autonomia política, todos somos a favor de um Parlamento com poderes legislativos efetivos, todos somos a favor de recursos financeiros indispensáveis à promoção do desenvolvimento dos Açores e às melhorias das condições de vida da sua população. Todos estamos de acordo com isso. Mas isso é agora. Desde uns tempos para cá. No princípio não foi assim. No princípio, claramente, nós ficamos isolados, mas ficamos muito bem, porque tínhamos connosco o povo açoriano, e isso era mais que suficiente para nos animar e mobilizar para as tarefas que nos cabiam. Quando agora me falam tem uma referência ao trabalho realizado, bom, eu poderia remeter para o discurso que fiz, não aqui, mas no salão paroquial da Fazenda Baixo, quando foi dos 25 anos do PSD. Há 5 anos, portanto. Por sinal, estive a relê-lo hoje e até o trouxe comigo. Mas, claro, trago aqui
nesta coisa nem é possível ler sem... E não consegui imprimir, devo dizer. Tentava imprimir, mas não consegui. Tentei haver um segredo qualquer para tirar daqui o texto, eu consegui ler, mas depois não consegui imprimir. Mandei um info excluído, mas o domínio das tecnologias da informação está muito pobre. Em todo caso, posso emprestar a alguém que queira, porventura, ler, porque tem coisas engraçadas, não é? Devo dizer. Agora, quero aproveitar para elencar aqui alguns segredos do PSD Açores que asseguraram a manutenção do poder durante 2 décadas. Deixo-os para a reflexão geral. Alguns podem ser repescados ou podem ser reconsiderados. Se assim for, terá sido útil a minha intervenção hoje aqui. Primeiro, uma clara afirmação da nossa identidade social-democrática. Nós somos um partido social-democrata. Um partido que respeita a iniciativa individual e a propriedade privada e o lucro, sim senhor, mas reconhece um papel decisivo do Estado para garantir o equilíbrio nas relações sociais e promover a justiça social. Esta intervenção do Estado pode ir até à apropriação coletiva de determinadas áreas fundamentais para a estabilidade social. Isto é a social-democracia em ação. O PSD não é um partido de direita. Quando alguém agora muito feliz fala, a direita, o PSD não é um partido de direita. Aqui a direita sempre teve representada nos Açores. Mas nós sempre nos apresentamos como um partido que correspondia e defendia e trabalhava pelos interesses das classes trabalhadoras, em especial das mais desfavorecidas. Um partido interclassista, com certeza, que abrangia no seu seio e também tinha os interesses deles na primeira linha, os pequenos e médios empresários, os proprietários rurais, os rendeiros e depois os trabalhadores nas diversas profissões. Sempre mantivemos esta noção muito clara na nossa atuação. De modo que as pessoas que votavam no PSD sabiam que é que votavam. Não estavam ao engano. Nunca tentamos enganar ninguém. Isto é assim. E os que querem outras soluções, não faltam outras soluções alternativas. Felizmente vivemos sempre numa sociedade livre e o PSD empenhou-se em fazer funcionar nos Açores uma democracia aberta, uma democracia respeitadora das opiniões diversas, tolerante, para que todos pudessem viver e exprimir as suas opiniões. Mantivemos um discurso político coerente e consequente. Se é para fazer sim, é sim. Se é para dizer não, é não. Mas nunca recorremos ao processo de dizer uma coisa e fazer a outra. Julgo que isso também faz parte dos tais segredos de fabrico. Se um partido é coerente, se a gente sabe que esse partido, ao dizer isto, é isso que se vai fazer, confia nele. E repete a confiança. E fortalece a confiança. Se não é assim, não se pode obter o mesmo resultado. E sabemos dizer que não. Porque é impossível governar dizendo a tudo que sim. É impossível. Isto faz degenerar a democracia para a demagogia. A demagogia que é isto, senhor, sim a todos, tudo para toda a gente, magnífico. O resultado é desastroso. Nós estamos a experimentar em Portugal, neste momento, e aqui nos Açores também, o resultado deste ambiente de demagogia, de facilitismo. Sim, senhor, está lá, tudo bem, não preocupe-se, resolve-se tudo, o governo vai a todas e o governo resolve tudo. É evidente que por aí não vamos, não é? É preciso saber dizer que não. E julgo que também fizemos isto e enfrentamos as consequências. Mas explicamos as nossas posições. E justificamos. E convencemos. Há muitas coisas que julgo que convencemos. As pessoas podem ficar insatisfeitas, mas percebem, isto não se pode fazer agora. Talvez faça mais tarde. Ou talvez não se venha a fazer de forma nenhuma. Mas, ao menos, sabemos com o que é que contamos. Atuamos sempre com a preocupação de realizar uma genuína representação dos interesses dos cidadãos. E por isso é que o partido sempre foi um partido aberto, um partido em ligação com a sociedade, um partido em diálogo constante com os diversos centros de interesse
para que se apercebesse o que é que se passava, o que é que interessava, o que é que as pessoas preocupavam. À roda dos Açores todos, um aproxima ao outro dos Açores. Uma tarefa que realizavam, antes de mais, as nossas organizações locais, as nossas comissões de ilhas, as nossas comissões concelhias. Um partido de diálogo, um partido aberto, um partido sensível à sociedade, de forma nenhuma um partido fechado sobre si próprio. Isto é o gravíssimo. Acho que na fase atual em que nos encontramos, em que é preciso verificar bem, pensar bem como é que está a funcionar a nossa democracia, qual vai a qualidade da nossa democracia em Portugal e também nos Açores. É preciso que os partidos tomem a consciência e verificam qual é a parte da responsabilidade que lhes cabe pelo facto dos cidadãos hoje em dia não acreditarem na política, não acreditarem nos partidos, não quererem ir votar às eleições. Qual é a nossa responsabilidade? O que é que temos que corrigir para que não seja assim? Porque não era assim no princípio. E foi isso que deu força ao PSD, e foi isso que levou para a frente a democracia em Portugal e a autonomia democrática nos Açores. É porque tínhamos o povo a ir votar nas eleições, entusiasmado com as eleições, galvanizado pela democracia, acreditando nas propostas que fazia o Partido Social Democrata e por isso dando-lhe a maioria sucessivamente nas eleições. O funcionamento regular dos órgãos do partido é absolutamente indispensável. E dos órgãos na base, antes de mais nada, e nessa ligação aberta no interior e para a sociedade. A ligação direta aos cidadãos. Estou repetindo aquilo que já disse. Também é um dos elementos absolutamente essenciais, sendo fundamentais, e que explica tanta coisa. E agora, last but not the least, a valorização do papel dos deputados como primeiro depositário do mandato democrático. Isto é também parte do código genético do PSD dos Açores. Já estão aqui alguns que estiveram comigo no Governo Regional e sabem bem como é que nós nos relacionávamos com o nosso grupo parlamentar. Aliás, o grupo parlamentar é um órgão do partido e é o órgão que estabelece o interface entre os cidadãos e o partido, porque são os deputados que recolhem os votos nas eleições. Ou pelo menos eram. Nessa altura que me estou a referir. Porque era aí que estamos, perto das pessoas, em que as pessoas nos conhecem, em que as pessoas sabem quem nós somos. Sim, nós, os deputados, os candidatos, todos. Em que vamos ao encontro deles. Aqui há fotografias que testemunham bem isso, sim senhor, com um contacto direto com os cidadãos. Não nos reservamos apenas para aparecer nos cartazes, para aparecer na televisão. Não, nós vamos falar com as pessoas, ouvir as pessoas, enfrentar as pessoas, confrontar as pessoas. Ser muitas vezes confrontados e criticados pelas pessoas, na nossa própria cara. Sim, isto é democrático. E é extremamente instrutivo e fortalece muito a democracia. O respeito ao papel dos deputados, insisto, é absolutamente fundamental. Os deputados são representantes do povo que os elege. E eu sempre vi esta representação como qualquer coisa de sagrado. As eleições são um momento absolutamente vital numa sociedade de homens livres. A altura em que os cidadãos põem na urna o seu voto e confiam o seu poder, porque o poder na sociedade democrática é nos cidadãos, a quem os vai representar. E esta representação não pode ser desprezada. Pelo contrário, tem que ser respeitada. A instrumentalização dos deputados, como se fossem apenas meros joguetes de decisões tomadas fora do Parlamento, é um erro terrível, que enfraquece a democracia e que obviamente afasta as pessoas da participação política. O segredo, outro dos segredos da vitalidade do PSD ao longo de 2 décadas foi o nosso relacionamento com o grupo parlamentar. Sim, isto é um relacionamento difícil muitas vezes, mas um relacionamento construtivo, porque não se tratava nunca de impor as soluções aos deputados, tratava-se de receber a participação dos deputados para encontrar uma síntese mais eficiente, que correspondesse melhor aos interesses coletivos e à realização do bem comum. E foi assim que nós conseguimos andar por diante ao longo desses anos todos.
numa das vezes, nos nossos entendimentos, os deputados da terceira recusaram-se a votar o plano de 1981, salvo erro, porque incluía o aeroporto de São Miguel. Não votaram. Votaram contra. E aconteceu-lhes algum mal por isso? Tiveram algum processo disciplinar? Foram retirados das listas das eleições seguintes? Não. Almo Jardim pode dizer. Porque é assim mesmo. Isto faz parte das regras do jogo. É o respeito democrático pela função dos deputados. Acho que é um dos pontos absolutamente vitais para o fortalecimento da democracia. E que tem que ser traduzido. Isto falo agora aqui a propósito disto, mas penso como sendo um dos elementos necessários para o fortalecimento da democracia no plano nacional e para a ultrapassagem deste problema que nós temos de crise das instituições democráticas em Portugal. A rejeição do espírito de casta entre os responsáveis políticos e os servidores do Estado. E a manutenção de um compromisso vital com o serviço do bem comum, com o serviço do povo. Isso também é qualquer coisa que explica muito. E não vale a pena ter ilusões, porque essas tendências existem. É preciso ter força para as domar e para as pôr no seu lugar. Sendo certo que os responsáveis políticos são eleitos para servir a coletividade e não para se instalarem comodamente na vida. Por isso é que as funções públicas na democracia são funções temporárias. E é saudável que assim seja. São temporárias. Sempre me apresentei como sendo um contratado a prazo. Não é? Sendo um contratado a prazo. Com o meu partido, com o povo açoriano, o contrato mantém-se enquanto essas três entidades estiverem de acordo. O próprio partido e o povo açoriano. Um lugar sempre aberto para os jovens, que permitiu que, ao longo de 20 anos, os da primeira hora fossem cedendo lugar aos que vieram atrás, que vieram também cheios de energias, cheios de ideias novas, e que puderam dar o seu contributo com um espírito positivo, de uma forma absolutamente determinada. Bom, e aqui está. Eu queria fazer uma intervenção ligeira e espero que não tomem aqui o calor com que abordei alguns assuntos, como sendo que estando zangado. Não, eu estou felicíssimo da vida, tão contente por ver, 40 anos depois, como aquilo que, naquela altura tudo parecia fácil, tudo parecia acessível, mas 40 anos depois está aqui o PSD dos Açores, vai ser no conjunto do país também, certamente, e com tanta satisfação nossa, cheio de força, cheio de energia. Sim, senhor, passamos sempre melhores, sempre piores, isso é mesmo assim, mas sobretudo vamos sempre em frente, vamos sempre para o futuro, convencidos da boa razão das nossas convicções, estamos sempre dispostos a dar essa explicação aos outros, a fomentar o interesse e o apoio dos nossos concidadãos. E com isso a continuar a trabalhar, no nosso caso concreto, para o bem dos Açores e dos açorianos. Viva o PSD, vivam os Açores, viva Portugal! Não é?